Olá, estamos juntos novamente e juntas novamente para mais um episódio do Fala Mulher. Estamos na 10ª temporada e adivinha? Hoje tem uma novidade. Somos muitas, todas vocês já conhecem e certamente vocês ficaram muito felizes em recebê-las novamente. Não se preocupem, elas vão se apresentar e aí vocês vão lembrar de cada episódio ou de cada episódios que elas participaram. Aqui nós acreditamos que as mulheres falam, precisam falar, para as outras ouvirem e falarem também. E é a partir disso que a gente entende que mudanças podem acontecer. Mudanças podem acontecer, posturas diferentes podem passar a ocorrer. Nós somos o quê, então? Nós somos o Fala Mulher. Eu sou Audrey Braga. Olá, meu nome é Davina Castro. Estamos aqui todas juntas, muito felizes por esse tempo. Hoje nós vamos conversar sobre os episódios, nós vamos conversar sobre os impactos que isso tem gerado na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida relacional. Eu acho que vai ser um tempo muito bom, um tempo de muito crescimento. Um tempo até que eu posso até arriscar dizer que será um tempo divertido, né. Então, vamos lá, vamos nos apresentando? Olá, meu nome é Socorro, Maria do Socorro, sou pediatra, neonatologista, também tenho muitos cursos pós-graduação na área de desenvolvimento humano, tanto de criança quanto de família, e é com muito prazer que eu participo do Fala Mulher. Olá, eu sou Adriana Calil, sou psicóloga clínica. Tive uma atuação durante muito tempo da minha carreira com crianças e desde a pandemia para cá eu atuo com adolescentes e jovens adultos. Também me auto-intitulo madrinha de batismo do Fala Mulher, com muito orgulho. E muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vão ser momentos muito agradáveis, de trocas muito importantes. Olá, meu nome é Ana Paula Saad, sempre uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, hoje mais ainda, com todas essas mulheres lindas. Eu sou psicóloga da área clínica e vamos em frente. Olá, eu sou Jordana Marrocos, psicanalista, e para mim é sempre uma alegria e um prazer muito grande estar no meio de vocês, até porque a gente fica com aquela sensação ainda do aprendiz, né? A gente informa, mas também a gente aprende tanto. E isso tem sido o principal no Fala Mulher para mim. É esse aprendizado com mulheres, né? Que são profissionais e estão aí lidando com tantas dificuldades, né? Mas é um prazer estar aqui. E vamos, porque hoje vai ser bom. Olá, eu sou Ana Paula Chaves, sou psicóloga, atuo na área clínica, sou neuropsicóloga. Sou mãe também, colega de todas essas mulheres lindas que estão aqui e também atuo na psicologia jurídica. E para mim hoje está sendo uma satisfação fazer parte desse programa, né? Da gente estar conversando sobre tudo que a gente já falou até agora e trazendo, de repente, algumas pílulas do que está por vir. Olá, eu sou Patrícia Bezerra, nutricionista, também sou mãe, participei de outros episódios anteriores e é uma alegria estar aqui com vocês, com muitas colegas de trabalho, muitas amigas, pessoas que são assim referência, né, que são muito transformadoras, muito efetivas nos seus trabalhos, cada uma na sua área. Então, eu me sinto muito honrada por ser convidada para dividir com vocês esse espaço. Muito obrigada, viu? Seguindo nossa linha de raciocínio, eu acho que a gente pode começar trazendo, no geral, para irmos pensando juntas o que foi, não vou dizer o que foi bom, porque até o episódio anterior e até este presente momento, todos os episódios foram muito bons. Então eu não vou perguntar para vocês o que foi bom, mas eu vou perguntar para vocês o que vocês pensariam de relevante em qualquer tema
em qualquer episódio, em qualquer fala, pergunta está em aberto. Mamãe mandou eu escolher essa daqui. Não, mas deixa eu. Pronto, já se meteu na minha conversa. Deixa eu conversar. Deixa eu falar uma coisa agora. Olha. Eu sou meio estatística, né? Eu sou meio de cálculo, né? Eu não tenho a expertise que vocês têm em algumas áreas, então eu vou para um pouco da estatística. Coincidentemente, vocês não foram. Nós convidamos várias, né? E muitas tinham suas ocupações hoje e vocês estavam disponíveis, mas coincidentemente os episódios que vocês participaram foram os episódios mais vistos no YouTube. Foi episódios sobre mães atípicas, episódios sobre violência doméstica, episódios sobre adolescentes, a violência com adolescentes, episódios sobre dependência química na mulher, episódios sobre violência na mulher, violência com a mulher que você participou, assim como você também participou daquele tema adolescência, episódios de mães atípicas que você participou de 2, Socorro participou de vários, mas teve um que bombou, que foi sobre amizade, né? E foi sobre luto infantil. Então, foram episódios que mais tiveram visualizações e mais tiveram compartilhamento. É só uma observação que eu acho que vale. Um que teve também muita foi sobre câncer, né? Que a Rosana não pôde estar, mas alguém estava no de câncer? Estava no de câncer, né? O primeiro episódio. Então, foi também o que teve muita visualização. Então, dali a gente já vê temas que chamam a atenção das mulheres, temas que mulheres estão sedentas. Mães atípicas é imbatível. Eu acho que mães atípicas elas estão com tanta sede de querer saber, de querer dividir, de se ver igual. Eu acho ter um lugar de escuta, né? De ter um lugar de escuta, né? De ser acolhida, né? De repartir essa dor muitas vezes. Teve até um exemplo, só para terminar, para voltar aqui para o tema da Audrey, foi que foi uma avó, né? Que falou, pela primeira vez eu tive coragem de dizer que eu sou uma avó atípica, porque a minha nora trabalha, eu cuido, e eu nunca disse isso para ninguém. E aqui eu tenho coragem de dizer, eu sou uma avó atípica. E fez várias perguntas durante o episódio. Então, é só para a gente ter uma noção de qual o impacto que a gente gera e que a gente não percebe, né? Que a gente está gerando. Vai. Briga não. Eu posso falar agora? Pode. Muito obrigada. Pode. Eu acho que isso é super importante, porque também traz uma questão, né? A Davina faz isso sempre muito bem, que é da gente estar entendendo o que está sendo solicitado para nós, né? Porque nós temos algumas ideias, porque todas trabalhamos em áreas que podem ter esse tipo de informação, mas, na verdade, o que a gente quer saber é isso. Quem a gente pode alcançar, né? O que é isso com o nosso trabalho, que é isso que a gente faz também. A gente vem, a gente brinca, a gente se diverte, mas tem todo um trabalho que a gente faz para, toda terça-feira, a gente tem alguém disponível, a gente tem uma postagem pronta, feita pelo Cláudio, a gente tem trocentos contatos que a Davina faz. Então, na verdade, conhecer essa estatística traz para a gente possibilidades das férulas para o ano que vem, né? Agora eu volto. Mamãe mandou eu bater. Já achei. Já achou. Onde tem mulher, a gente sempre quer falar, né? Então, eu creio assim, o grande mote mesmo desse programa, e esse nome fantástico, né? Fala Mulher, é justamente a gente trazer ao cenário público o protagonismo feminino, né? A gente fala assim, nós já avançamos muito, mas quando a gente começa a ver as palestras das amigas sobre violência, sobre uma mulher acuada,
sobre uma mulher calada, uma mulher silenciada. Então, esse Fala Mulher, ele faz parte desse momento histórico no qual nós temos nos posicionado, dando esse protagonismo, esse lugar de agência pública, privada, agência do papel feminino nas mídias. Eu creio que, se nós formos fazer levantamentos, a gente vê o quanto que a mulher é silenciada, o quanto a mulher não tem essa expressão de falar mesmo, olha, o que está acontecendo? E quando nós nos posicionamos aqui, que falamos sobre os temas, que muitos de nós somos expertises, mas tem aquele tema que, junto com aquela companheira, ela traz um outro lado. Então, isso é tão rico, não só para nós como profissionais, mas para aquelas pessoas que estão nos vendo. Aquelas pessoas, elas começam a ver que as coisas não são causa e efeito, mas que as coisas, elas são multicausais, e que nisso ela pode, sim, se posicionar e ter uma abertura para aquele tema. Quando você fala que uma avó nunca se auto-intitulou atípica, é porque, muitas vezes, ela mesma achava que poderia ser algo preconceituoso, uma estereotipia, um estereótipo, na verdade, um estereótipo de tudo agora, todo mundo é atípico. Quantas vezes eu escuto isso? Eu sou uma mãe atípica, uma esposa atípica também, né? E eu, sinceramente, não gostaria de ser uma avó atípica, tá? Eu estou indo para o 4º neto, mas a gente sabe que as condições atuais é de que cada vez mais a gente vai se esbarrar em pessoas que vão se auto-intitular de alguma forma com esse adjetivo, mãe, pai, ou avô, ou avó, ou irmão, ou irmã, ou esposo, ou esposa, atípico. Então, eu acho que esse Fala Mulher é justamente esse espaço no qual a gente pode falar. Falar não daquilo que a gente não vive. Porque quando nós estamos aqui, somos convidados, a gente também traz à cena a nossa própria vida, as nossas vivências. Aquilo que nos motivou até a nos aprofundarmos no tema pelo qual nós fomos indicados. Porque isso é o que envolve esse protagonismo, é nós fazermos uso daquilo que está ao nosso dispor, nos aperfeiçoando, também nos apropriando daquilo que já é de conhecimento e de saber, e nesse espaço democrático maravilhoso, a gente transborda para que outras mulheres também possam transbordar e saber que elas podem falar. Pegando um pouco até o gancho da Socorro aqui, ainda sobre o nome, né, do programa Fala Mulher, que exatamente é esse lugar da mulher poder falar, da mulher poder ouvir, para ela aprender a falar. Eu acho que isso é algo muito significativo também, porque informação é isso, né? Informação é você conseguir expressar, muitas vezes, aquilo que você tem guardado enquanto pensamento, enquanto, né, coisas que se passam dentro de você, e você, de repente, ter essa avó que se identifica como uma avó atípica, porque ela recebeu essa informação, né? Ela se identificou por conta da informação. Então, o Fala Mulher, ele tem essa proporção, né? Eu comecei falando que eu me sinto muito aprendiz, mas é exatamente isso. Porque, por mais, né, que a gente estude, que a gente está sempre ali buscando o conhecimento, mas é algo novo, que foi o que aconteceu no episódio que eu substituí a Davina, da dependência química. Foi algo, para mim, muito esclarecedor, mas também começou a abrir uma porta, uma janela muito grande para começar a pensar sobre essa mulher, que tem essa necessidade tão específica, né? Então, eu acredito que é muito por aí. A gente ter o conhecimento, liberar o conhecimento para que a pessoa tenha identificação e, a partir dali, ela começar um novo trajeto na vida dela também, né?
Deixa eu compartilhar uma experiência. Eu me recordo, eu falei, acho que em alguns programas, né, da Vini Alder, eu não me recordo assim ao certo a quantidade. Mas eu me lembro que teve um programa que foi mais assim marcante dentro da minha carreira, né, clínica. Então, como a gente compartilha nas nossas redes sociais, todas as vezes que a gente está aqui no Fala Mulher, e eu compartilho na rede da neuroaprendizagem também, que acaba tendo uma divulgação um pouco maior do que na minha rede pessoal. E aí uma pessoa, né, que já seguia a neuroaprendizagem me chamou no direct do Instagram e falou assim: olha, eu queria muito agradecer você. Aí fez assim, tem até o printzinho da mensagem dela. Foi Deus que colocou esse programa na minha vida, porque quando eu escutei você falando, parecia que você estava contando a minha história. E foi o episódio que a gente falou de violência doméstica. E a gente também falou sobre a questão dos adolescentes, né? E isso impactou muito mais do que a gente talvez imagine, né? E a fala da colega, da Socorro, quando fala assim que é uma utilidade pública de dar voz para essas pessoas, e é também, em cima do que a Audrey falou, é de aprender a falar, né? Da gente conseguir ensinar para essas pessoas que muitas vezes ficam muito quietinhas, encolhidas diante de um universo que elas não imaginam que acontece de uma forma muito maior fora da casa, né, da própria casa. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o depoimento dela, agradeci no nome de todas nós, né, que o nosso objetivo maior era esse e que a gente estava sempre nessa disposição e disponibilidade de estar compartilhando o conhecimento e a informação como Fala Mulher tem feito. Eu vou continuar aqui da minha xará, mas eu queria compartilhar com vocês uma história que eu não contei nos episódios, né? Quando vocês me convidaram para vir falar num primeiro episódio, eu estava com muitos compromissos e eu tinha acabado de sair de um trabalho pessoal na área de psicoterapia, mas um trabalho meu, onde cada pessoa estava trabalhando a sua ancestralidade. E aí eu estava muito impactada com a minha linhagem feminina, eu estava muito em contato com isso. E aí quando vocês falaram Fala Mulher, quando eu cheguei aqui eu me dei conta da importância disso, porque eu venho de uma linhagem de mulheres árabes, e mulheres árabes não falam, né? Eu já não vivi isso aqui, minha mãe com certeza não viveu a carga menor, mas eu fiquei em contato com isso e pensando na importância desse espaço, desse exercício também, da mulher poder falar, eu como mulher poder falar, e pertencer a um grupo de mulheres que falam, que são atuantes, que estão olhando também para fora, né? Então, eu queria dividir esse significado muito especial que o Fala Mulher tem para mim, que é muito importante, né? E também falar que eu senti uma coisa muito parecida nos episódios que eu participei, porque depois vem o retorno, né? Então, no contato nos episódios do adolescente, foi interessante que teve retorno de pais, de profissionais, porque a gente também falou dos nossos próprios medos, como mães, como educadoras, como profissionais que estão na frente desses desafios, né? E nos seguintes, de dependência emocional e violência contra a mulher, também foi muito interessante os retornos que vieram, né? Eu tive retornos assim, uma pessoa me ligou e falou: eu queria te fazer uma pergunta. Eu não tinha me dado conta, mas eu acho que eu sou dependente emocional. Falei, volte aos episódios anteriores, vai em outros que virão, né? E para poder entender, porque às vezes é falado e parece uma coisa tão distante. Então eu acho que teve, como a Ana disse, um alcance muito maior do que às vezes a gente pode ver na hora. E eu sou muito agradecida por esse espaço. Bom, bem legal. Eu queria ressaltar algumas coisas. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia ressaltar alguns episódios. Não imita a minha palavra. Eita, vou falar. Eu quis aqui, ó. A Adriana disse que eu faço. A Adriana disse que eu faço pergunta de prova, mas eu anotei. Você está aqui, viu? Tá cheio de anotação. Tá cheio, você não pode falar. Fala, depois eu falo. Quer falar primeiro?
eu já me perdi. Não, teve um episódio, gente, nós tivemos 10 temporadas, estamos na 10ª temporada. Nós tivemos uma média de quase 40 episódios, né? E cada um marcou, né? Primeiro eu queria só voltar, quando a Adriana fala que ela é madrinha, porque a gente estava pensando no nome, né? Que nome? E fizemos um brainstorm de nomes. Que nome é esse projeto? Que nome? Aí a Audrey me liga e fala, Adriana, daqui do meu lado, falou, vocês não querem falar? Então fala, mulher. Aí é. Eu queria ressaltar, entre vários, mas o da dependência química, que foi agora na 9ª temporada, teve muitos, logicamente, que me marcaram. Mas eu não estava aqui, a Jordana estava me representando, estava no meu lugar, eu estava viajando, estava fora e assisti da onde eu estava. Eu fiquei me sentindo tão machucada como mulher, quando aquela médica, doutora Renata, falou assim, as mulheres, elas se internam, ficam uma semana, daqui a uma semana, a mãe, o pai, o marido, bora, acabou teu tempo, porque você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do seu filho. E o homem fica 3, 4, 5, 9 meses internado. Mas a mulher tem que vir antes. Aquilo mexeu tanto comigo, Jordana, mas tanto, que eu cheguei e falei assim, meu Deus, como nós trazemos ainda uma cultura de opressão, uma cultura de não direito, né? Foi uma coisa, parece simples, né? Foi um episódio, mas para mim foi tão forte. E uma outra coisa para mim que foi muito forte também, foi há pouco tempo, aí eu vou falar da Adriana, que ela falou do desserviço. Na realidade, a Adriana falou no episódio do Cuidando do Cuidador, naquela live, que é um projeto que eu gosto demais, eu sempre cito aqui, falo para a Audrey, para a gente sempre trazer vocês aqui, que eu gosto muito, Cuidando do Cuidador, que fala das mães atípicas. E dentre tudo que foi falado na live, eu assisti depois, eu não assisti no dia, assisti a gravação. Mas ela tem estatística da live. Eu fiz a estatística, eu fiz, Não. né? Deu mais de 130 pessoas assistindo, foi muito bom. Então, a Adriana falou uma coisa do desserviço. É tanta informação que a gente recebe, né, Socorro, assim? As mães estão tão sedentas, elas estão tão muitas vezes perdidas com algum diagnóstico, alguma situação. Não, vão tomar. A esclerose múltipla tem aí um tal de um protocolo, não sei o quê, para tomar. O atípico a criança autista tem um não sei o quê para tomar. Cada um tem um protocolo específico e esse desserviço, esse nível de informação tão pulverizada que as pessoas muitas vezes estão perdidas, né? Outro dia eu estava conversando com a Aldo, que eu estava vendo no Instagram um anúncio de um casal fazendo vendendo um produto que é um curso de 10 sessões para mulheres pós-câncer. Mulheres que ficam sozinhas pós-câncer, elas têm muita assistência durante o câncer. A gente falou isso aqui. Então, assim, é tanta informação que a gente está tendo, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante que a gente conseguiu extrair daqui, né? Um outro episódio que eu queria falar, dentre muitos, mas foi do estelionato contra a mulher idosa, que a gente convidou uma delegada Cíntia. Ela falou uma coisa que até hoje eu faço. Pare, olhe e escute. Ela olha o trem,
Olha o trem. Olha o Olha trem. o trem. Pare, olhe e escute. Porque nós, depois de uma certa idade, não sabemos, e a gente falou sobre isso aqui, principalmente nos temas de adolescentes, com a internet, que nós não sabemos falar, né? Não sabemos mexer na internet. E aí ela falou assim, gente, para. Olha que propaganda é essa. E outra coisa, compartilha com alguém e ouça, compartilha com o filho, compartilha, porque muitas das vezes nós caímos em ciladas porque não compartilhamos. Você sabe que eu trago isso para minha vida, para o meu dia a dia. E eu queria só fechar, Audrey, só mais um, entre tantos. Xerife. Entre tantos. Na realidade, são dois que eu quero fechar. Deixa só dois, para fechar. Lá. Dois. Ah, Quando a gente falou sobre a mulher no trabalho, e a Ana Carolina falou sobre a política da empresa que ela trabalha, tem hashtag, tem filhos no currículo. Então, isso quer dizer que aquela mulher tem habilidades. Poucas empresas têm isso. Ao contrário, se tem filho, tem mais dificuldade. Isso eu aprendi muito. E só para finalizar, foi uma coisa que vou caprichar agora para babar a Audrey. deixa eu ver. Uma coisa que a Audrey fala que eu falo em casa. E eu falo para todo mundo. A Audrey fala assim, adolescente, a gente solta a mão, mas segura no dedinho. E isso tem me ajudado muito. Me ajudado muito e ajudado muitas pessoas. Solta a mão, mas segura no dedinho, quer dizer, não larga totalmente, né? Fica atento. E a gente aprendeu aqui, compartilhando aqui. Certo? Segura no dedinho. Segura no dedinho. Eu vou pegar o gancho. Vocês sabem que eu não escrevo nada, ó, gente. Mas eu leio o dever de casa. Não, às vezes eu escrevo. Mas hoje eu não escrevi, não. Eu tenho duas coisas para falar importantes. Uma só no final. Ficaram todas no suspense. Comigo é assim, suspense. Mas tem uma coisa que eu fiquei, e você percebeu, o episódio que eu fiquei, e aí você falou assim pra mim, você tá com uma cara muito engraçada. Foi no episódio do Santa Luzia. Das meninas. Das meninas de Santa Luzia. Eu fiquei, gente, foi... As o mulheres episódio- poderosas, As né? mulheres poderosas. Elas trouxeram um crescimento pessoal a partir de um esforço pessoal, de uma intenção em crescer, que foi a partir de um projeto dela, da Tavina, né, com um conhecimento fornecido por ela para essas mulheres, mas que a partir de um desejo pessoal de crescimento, o negócio cresceu, e eu confesso que eu me sentia, na hora, olhando para aquelas duas moças de boca aberta. Você quase não falou naquele E episódio. não, né? E eu estava bem, eu não estava com dor de cabeça, porque às vezes eu venho com uma enxaqueca, que nem eu tô hoje, eu tô meio com enxaqueca. Mas tem dia e aquele dia eu não falava porque eu não tinha palavra. Eu não sabia o que falar, porque eu estava muito impactada. E aí reforça o que todo mundo já falou. Eu vou repetir mais do mesmo, porque isso é o que faz memória, é o que assegura a aprendizagem, então eu vou repetir mesmo. Informação. Informação. Né? Você traz informação e você pode movimentar, a partir de uma informação pequena, um monte de outras questões. E aí eu acho que aquele... Porque, ó, eu adoro ouvir, trazer as pessoas, eu falo, gente, esse povo sabe muito, meu Deus do céu, essa mulher é muito cabeção, e eu fico impactada com o nível de conhecimento. Quando você fala, eu fico assim, meu Deus do céu, essa pessoa sabe muito, caramba, meu Deus do céu. Eu falo que eu tenho inveja, mas eu juro por Deus que é inveja boa, tá? Não é de desejar nenhum tipo de mal, nada disso, eu juro.
E eu falo, gente, é um saber que eu não vou alcançar, mas que eu estou colhendo aqui os frutos. Então eu fico muito impactada com o nível de conhecimento que a gente tem conseguido trazer. E uma coisa que é legal, né? Que uma coisa que aí é legal. É quando você convida, ou quando eu convido, é que ela convida mais, eu convido menos, tá? As pessoas acham muito legal. Muito legal. Quem que a gente convidou que falou, não, nem quero, não posso. As pessoas acham muito joia vir aqui, né? Muito joia. Só teve pessoas que falaram que não tem facilidade de falar em podcast, né? E a gente fala, mas é tão leve, é tão à vontade. Eu sei que eu já estou convencendo 2 pessoas que eu já estou com os temas para discutir com você para janeiro. Eu acho que vai ser massa. Pronto, falei muito, chega. E você quer falar, Patrícia? Não, eu queria falar uma coisa, que eu acho que, na verdade, também nós estamos vivendo um momento novo, porque a gente tem um volume, hoje em dia nós convivemos em todas as áreas, com um volume crescente, até cansativo por vezes, de informação, de espaço. Então, essa coisa da mídia, falando o que você tem que fazer, o que você tem que ser, o que você tem que isso, aquilo, enfim, que é até cansativo. E o que eu acho aqui de qualidade, assim, que faz a diferença muito grande, é exatamente a qualidade dos profissionais. Foi aquilo que eu disse no início, quando eu estava me apresentando, né? Então, eu acho que as escolhas são muito felizes. Somos todas profissionais que gostam do estudo, gostam da excelência, que têm uma formação, assim, muito robusta. E isso traz uma qualidade nessa informação muito diferenciada. Então, poder compartilhar, poder participar disso e falar sobre evidências, porque eu acho que as nossas discussões todas nós trazemos questões pessoais nossas, né? Trazemos questões da nossa vida, da nossa formação, do nosso trabalho, mas também nós trazemos isso da nossa academia, né? E acho que isso traz um brilho muito especial por Fala Mulher, que é a qualidade profissional. Então, acho que é uma vertente que precisa ser também valorizada. Você contando, né? Socorro, eu aprendo muito. Como eu me emociono quando ela fala. Eu tive 2 oportunidades de participar com a Socorro, uma vez aqui, quando nós falamos sobre mães atípicas, e outra vez lá, quando nós a recebemos no Cuidando do Cuidador. E ela fala, é aquela coisa de fisicamente, assim, eu fico impactada, aquilo mexe, assim, eu até me emociono olhando para ela. Não posso olhar para a Adriana Calil também, mas sabe uma coisa que emociona, que vai, mas assim, é tanta propriedade, é sabedoria. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que a qualidade das suas convidadas, a qualidade das pessoas que você convida, a seriedade que tem no programa. Porque nós vivemos agora a hora de separar o joio do trigo, né? E acho que esse é um espaço muito rico, muito próprio. Então, trabalhar com essas informações de qualidade, eu acho de fato uma honra. E acho que todas nós, no papel de profissionais de saúde, eu acho que somos muito sensíveis quando falamos, todas, né? Mas falar nesse espaço, sabe? Eu me sinto muito privilegiada por isso e acho que o espaço tem um diferencial por isso. Então, são profissionais de uma qualidade, de uma sensibilidade, de um respeito ao outro. Então, não é a informação pela informação, não é o mais do mesmo, né? Eu acho que a gente acaba divulgando um padrão de informações que, infelizmente, não é o padrão corriqueiro, não é o padrão ordinário. Então, acho que somos todas, assim, de fato, muito privilegiadas. Eu queria pegar carona nisso que a Patrícia estava colocando, quando eu usei o termo no cuidando, na nossa live do cuidando do cuidador, do desserviço, porque há uma preocupação da atuação clínica. O arcabouço de informações, de sugestões, né? Você decorou até o termo, Davi. Que coisa boa!
Meu Deus do Você céu. falou enxurrada. De informações e de... Eu vejo... Porque, gente, as pessoas vendem as casas para fazer tratamento. Isso é muito para fazer sério. tratamentos de diversas naturezas, né? Então é muito sério. E você explora do outro no momento em que o outro está vulnerável, né? Então, um momento de vulnerabilidade, você tira do outro aquilo que ele não tem. Mas por um filho, pela família, por um ente que você ama, você faz qualquer coisa, né? Então, eu acho que é isso. Desculpem, minha amiga, te interrompi. Não, sem problema, minha amiga. Faz parte. Não foi interrupção, foi complemento. E eu vejo não só nessa questão dos cuidados, né, das mães atípicas, mas das patologias, das doenças que o podcast trouxe, né, da esclerose, do câncer. As pessoas hoje investem o que elas não têm, o que elas não têm, para ir para seguir aquilo que é pseudociência. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito desrespeitoso. E eu acho que esse espaço é um espaço que vai, graças a Deus, na contramão disso, né? Está munindo as pessoas de informação séria, de informação respeitosa e daquilo que, de fato, pode ser considerado como ajuda, como tratamento e como impulsão. Porque eu creio que o que mais interessa às pessoas é discriminar mesmo o que é certo, o que é errado, o que é trigo, o que é joio, o que é baseado em evidências e o que não é. E quantas vezes a gente vê as pessoas perdidas, porque são tantas vozes, como diz, né, a Adriana, é uma enxurrada nisso. E nós precisamos, como profissionais, como pessoas que lidam com gente, né? E a gente lida com gente. E lidar com pessoas, isso é muita responsabilidade, porque ao lidar com pessoas, nós lidamos com destinos, né? E principalmente na minha área, que é a pediatria, na qual nós acompanhamos o ser humano no seu desenvolvimento, desde o período pré-natal, orientando a mãe em relação a o que evitar de drogas, de alimentação, o que fazer para ter uma gestação tranquila, de maneira que esse feto não tenha nenhum desgaste ou nenhuma alteração que possa repercutir nos seus 1000 dias de vida ou nos seus primeiros 6 anos de vida. Então, eu creio que o que as colegas estão abordando é a responsabilidade que nós temos com esse saber. E eu creio que tem que passar pelo crivo do que é a ciência. É lógico que a ciência não é algo estático, não é algo... Tanto que vide agora os protocolos para desengasgo de crianças, né? Que passou por novas evidências. Então, a ciência é isso. A ciência é você estar correndo atrás daquilo que é primoroso, daquilo que vai trazer a evidência de melhor resultado e, consequentemente, qualidade de vida para aquelas pessoas que estão usufruindo desse saber. E, diante disso, nós fazemos essa corrida acadêmica, né? É uma corrida acadêmica. E eu falei aqui sobre o envelhecimento, sabe? As pessoas, ainda, nós estamos numa sociedade em que a mulher envelhecida, idosa, também não tem lugar de fala. Porque a ultrapassada. Você de que turma? Nossa, mas já... Então, ainda por cima, nós... hoje, eu conversando com a minha sobrinha, que está no 3º semestre de medicina na universidade que eu me formei, e eu falando, olha, vamos ser médicas com M maiúsculo. Ela contando que estavam fazendo prova e que houve pessoas que estavam burlando os sistemas de segurança. Eu falei assim, como pode uma pessoa que vai se responsabilizar pela vida do outro e muitas vezes destinos, gente, destinos. Porque o saber estruturado e elaborado, ele leva ao outro a saúde. A gente viu aqui no câncer, utilizaram as melhores práticas, os melhores protocolos, para que hoje nós tivéssemos a nossa amiga aqui curada. Agora, imagina, a gente responsável pelo outro e
E sem responsabilidade, então eu tenho responsabilidade com o meu saber. E ainda tem uma outra questão, Socorro, que você me traz assim à mente. Dentro da psicologia, né, e muito dos nossos temas abordados, eles perpassam assim, de uma forma muito intensa dentro da psicologia, né, dentro da essência da saúde emocional das pessoas. E na nossa área, né, meninas, a gente não tem marcador biológico. Eu não tenho como, por exemplo, dentro de um exame de sangue, de um exame de imagem, né, a gente configurar exatamente, a gente configurar assim um sofrimento de ordem emocional, né, de etiologia emocional. Então, o nosso trabalho ainda, assim, não absolutamente negligenciando quem tem esse embasamento de neuroimagem ou qualquer outra questão nesse sentido. Mas a responsabilidade é muito grande e ela acaba sendo muito, e deve, né, ser muito necessária esse ancoramento, né, nos estudos, como a Patrícia fala, né? Quando eu migrei não, né? Porque eu só agrego valor à minha formação inicial. Mas quando eu me especializei em psicologia jurídica, foi para entender esse universo de como que eu posso agregar valor dos estudos de direito, né? Do paciente, sobretudo nessa instância civil e muitas vezes criminal, quando a gente estuda as patologias, né? E que são de critérios extremamente subjetivos. Um profissional assim que é um especialista como eu sou, e aí sou assim nomeada, né? Não é nomeada, eu sou indicada pelo juízo para fazer uma avaliação de uma personalidade de um sujeito que cometeu um crime. Olha a responsabilidade. Né? Então, assim, o nosso papel de cada um de nós aqui é transformador na vida das pessoas. Muitas vezes eu falo isso muito com a Audrey, porque a gente trabalha muito em conjunto, né? Em atendimento, em devolutivas com famílias, com pais e até mesmo com os jovens que a gente atende. E a gente se percebe sendo a pessoa responsável pela tomada de decisão daquela família. Porque muitas vezes o paciente não tem essa condição, né? E tá ok, a gente vai dar esse treino, mas se faz necessário que essa tomada de decisão seja feita fora, né? Por um agente que é ali corresponsável naquele processo de crescimento, de desenvolvimento. Eu entendo, fazendo assim um paralelo com o Fala Mulher, que o nosso programa, nosso podcast, enfim, porque eu já faço assim, já vislumbro um crescimento muito maior do que o que a gente tem hoje, né? É nosso. Ah, não, é nosso mesmo. Eu não quero me apropriar da fala da Adriana, mas assim, eu me sinto assim parte inicial de tudo. A gente estava no comecinho, né, Paty? Então, assim, eu encho o peito, eu só não venho mais porque, infelizmente, eu não vou dar minha palavra para a Davina e nem para a Audrey sem poder cumprir, né? Mas, assim, sempre que posso, tô junto. Né? E eu penso que a gente tem esse poder transformador na vida dessas pessoas, né? E que não são só mulheres. A gente fala do Fala Mulher, com todo o contexto que a gente tem conversado aqui hoje e nos programas, mas isso tem tocado muitos homens, muitos irmãos, muitos pais, filhos, né? Então, assim, é um programa transformador. E obviamente, né, por óbvio, a sustentação que a gente dá pelo nível de conhecimento que a gente tem, pelo nível de experiência que a gente tem. Porque muitas vezes a gente vê pessoas com conhecimento muito grande, mas sem uma experiência para aplicar esse conhecimento, né? Aí fica muito restrito àquele mundo acadêmico, exatamente, academicista. E nesse ponto eu vejo que os participantes da Vina e Audrey, eles são de pegar na massa. A gente vê assim que o perfil é quem está lá, sovando o pão. Então isso torna essa diferença tão ímpar, né, do nosso programa. Quando a gente convida alguém,
Não, claro que eu vou. O quê? Não, amo, vou gostar, vou querer. E assim, o que é interessante, eu acho que importante as pessoas saberem, que é um programa que não é patrocinado, né? Então, nós ainda não temos patrocínio. Então, todas vêm com seus próprios recursos. E aí, eu tenho que, quando eu convido, eu falo, olha, nós não temos patrocínio. Então, você tem que vir com seus próprios recursos. Não tem problema, eu vou com o meu carro, eu vou não sei quem, fulano me leva, e você quer ajuda, você quer que vá buscar? Não, a gente dá um jeito. E é tão interessante que as pessoas vêm e compartilham dos seus saberes, né? Outro dia, a médica que veio falar sobre fibromialgia estava em Nova York, num congresso, e eu fiquei tão orgulhosa, né, de ver. E tão orgulhosa porque eu falei, poxa, acabou de sair do podcast, está em Nova York, no congresso, né? E estava passando, né? Passando esse saber para nós, né? E eu achei isso tão... A de dependência química, a Renata, né? Estava apresentando um trabalho num congresso, né? A de esclerose múltipla trabalha com um dos grandes profissionais aqui também, né? E trouxe informações sobre o SUS, trouxe informações que o SUS oferece esse serviço, né? Os medicamentos. Então, assim, para nós é muita alegria, né? E uma alegria que a gente teve agora, né? E que a gente teve nesses 2 últimos episódios, foram experimentos importantes de tudo que a gente vem falando, né? A gente teve o Canomama, que é a mulheres vítimas, elas dizem que são sobreviventes do câncer de mama, né? Então elas usam esse termo e elas fazem canoagem, né? E para nós aquilo foi assim impressionante. Quando a gente convidou, elas ficaram tão gloriosas, assim, tipo, que honra, né? Eu falei que a honra é nossa, né? Então, traz aqui um programa, vem aqui no programa e vem falar, ganharam o primeiro lugar, medalha de ouro no Chile. Agora querem ir para a França, estão procurando patrocínio para a França. Davina, tem outra... Não, só contar que um outro dado que traz um brilho muito bom e que algumas de vocês já citaram, mas é esse feedback que às vezes a gente recebe, né? Então, às vezes de um colega, de um amigo, de um paciente que vai dizer, olha, eu ouvi o programa foi muito bom, me ajudou nisso, o outro me ajudou. Então, às vezes é um alcance que a gente ainda não alcança, né? A gente ainda nem acredita que tem essa repercussão, porque eu acho que é outra mídia, né? Outra linguagem. Nós estamos também aprendendo e nos apropriando de uma outra maneira de trabalhar, de informar, de divulgar. Dando oportunidade para outros projetos, para que eles... Não é nosso também. Né, Ana Paula? Era isso que eu ia falar, que eu estava presente no Canomama e eu fiquei como a Audrey ficou na descrição dela lá das meninas. Eu fiquei impactada com a força daquelas mulheres e com aquele projeto tão lindo, né? Tão lindo, de tanto pertencimento, de tanto apoio. E fiquei pensando nesse outro alcance do Fala Mulher também, que é divulgar vários projetos que têm, né, várias redes de apoio e que às vezes a gente nem conhece. Elas estavam indo para o encontro, parece que com 6.000 mulheres, né? E foi muito bonito, porque elas falaram assim, a coisa de elas fazerem um som, né? Uma única respiração para fazer toda a remada para que aconteça. Foi muito bonito. Eu achei muito simbólico, até aqui para Fala Mulher, né? Achei muito bonito. Sim, foi muito lindo. O programa foi lindo, né? A gente também teve a questão do sol nascente compassiva, que é trabalho paliativo em comunidades carentes, comunidade carente. Cuidados paliativos em comunidades carentes. Gente, e aí a gente começa a divulgar esses projetos, né? E essas mulheres começam a falar e outras começam a participar. Eu também quero participar. Então, assim, para nós...
é muito rico, é muito gostoso ver. Necessário, né, Davina? Porque, assim, um dia desse eu estava vendo, vai fugir um pouco, mas sem a gente perder nossa ideia. Aí vocês podem editar, viu? Mas eu estava vendo numa publicação que assim a mídia sempre levanta assim situações assim emblemáticas e deixam de observar coisas tão importantes. Então, por exemplo, estavam fazendo uma série na Netflix sobre ela é intitulada, ela tem um tema central chamado Monstros. Aí conta histórias reais de serial killers. Né? E aí tem assim uma audiência gigantesca, mas não se fala, por exemplo, da professora que deu a vida dela para resgatar 20 crianças no incêndio numa escola municipal. Então, assim, é necessário esse trabalho que a gente faz. É necessário divulgar um projeto como esse que a Ana participou, esse da Audrey eu não cheguei a ver. Eu vou até procurar no nosso quadro, né, na nossa canal do Fala Mulher. Então eu vejo que assim, por isso que faz sentido, por isso que a Socorro fala com esse amor, por isso que a gente fala com amor, né? Porque pra gente faz sentido. Então assim, às vezes os pacientes falam assim para mim, e alunos, né, que eu sou professora, né, de pós-graduação, e os alunos falam assim: professora, você passa com tanto amor o que você fala e a gente fica assim encantado, bebendo a sua aula. Eles usam essa expressão. É porque faz sentido. É porque você vê que você realmente toca uma vida, que você tem esse poder transformador. Nem que seja assim, eu estou dando aula para 40 pessoas. Se um saiu ali minimamente pensando, poxa, já fiz o meu papel. Né? Então, e é o nosso trabalho. E os Mulheres Poderosas foi interessante porque na época era um dinheiro internacional que nós tínhamos e me chamaram para montar o projeto e colocar em prática, né, na execução. E foi tão interessante, nós não tínhamos número de mulheres. Nós não tínhamos mulheres. Então eu tinha que ir de porta em porta para chamar mulheres. Então tinha uma mulher que se interessou, então ela nos ajudou a ir de porta em porta. Olha, vamos nos reunir sábado e começamos com 2, depois 3, 4, 5, tá. Hoje elas são uma associação. Hoje elas estão ganhando verba do governo federal para montar o projeto e se intitularam Mulheres Poderosas. Hoje elas ajudam mulheres. Isso que é Então, eu queria só fazer um comentário, te interrompendo, que essa é a minha função aqui, você já percebeu, né? Tá. Que é assim, gente, olha, eu acho que a base de tudo do Fala Mulher é uma palavra, chama respeito, né? Eu brinco, eu implico com ela me briga comigo, ela não implica comigo não, ela briga comigo, mas eu implico muito com ela, né? Porque vocês não veem os bastidores, gente, é assim, a realidade da relação é assim. Não, é muita intimidade também, para compartilhar, né? Mas a base é essa, né? Começa pelo respeito que eu tenho por ela, que eu tenho certeza que ela tem por mim. E eu não vou falar de afetividade, vou falar dessa coisa básica. Mas também quando eu falo dessa palavra básica e do impacto que desse sentimento demanda, não tem como você ter respeito por algo que você não tem afeto. Então, acho que todo o que circula no Fala Mulher começa por isso, né? Começa pelo respeito. E é um respeito que a gente tem por quem a gente convida, é um respeito que a gente tem pelo que a pessoa vai falar, pelo que a gente tem expectativas que a pessoa vai falar, é o respeito que a gente tem para quem vai nos ouvir, né? É o respeito que a gente tem por nós mesmas, é o respeito que a gente espera que as pessoas que venham tenham por nós também. Então, acho que o que move, né, e o que faz a coisa funcionar, fluir de uma forma bacana, e que envolve a troca de saber, a academia, o tamanho do conhecimento, o filtro de tantas informações que geram um sofrimento danado. É respeito. É respeito até pelo nosso paciente, até não, principalmente. Nós que amassamos o pão, se a gente não tem essa questão de respeito, como é que você se dispõe a mudar destinos? Então, na verdade, a palavra, eu acho que nos move,
que tem tantos outros impactos, é respeito. Então, o Fala Mulher é um grupo de respeito, gente, em todos os sentidos. E com isso eu quero dizer que nós vamos começar a nos despedir. E eu já comecei a me despedir. Portanto, vamos começar a me despedir. Adriana, quando se despedir, você fala. Quando você... Vai começar por mim, a despedida? Sim. Tá, eu só queria fazer assim um resumão do resumo do impacto que o Fala Mulher provavelmente tem nas nossas vidas enquanto mulheres participantes do projeto, né? Então, eu acho que vale a pena outro evento desse aqui para a gente falar sobre isso, né? Porque o Fala Mulher impactou na minha vida pessoal também. Eu sou muito grata ao projeto por isso. Muito obrigada. Idem. Resumindo, idem. E estamos juntos em 2026, 2027, mais décadas aí. Obrigada a todos. E o interessante é que essa parceria mesmo, né, que vocês nos convidaram, mas como ela falou, nosso programa, é muito interessante, né, Davina? Porque o sonho é assim, ele nasce uma fagulha no coração de alguém, que outros vão acrescentando nomes, caras, rosto, jeito de ser. E eu creio que o Fala Mulher, ele tem muitas caras, mas ao mesmo tempo ele tem uma única cara. Não é interessante? Como a gente conseguiu, dentro dessa dinâmica tão diferenciada de pessoas, de situações nas quais elas estão imersas no mundo infantil, imersas no mundo da violência, imersas no mundo da psicanálise misturada com psicologia jurídica, com nutrição, e a gente com pediatria. Então, a gente vai fazendo aquela salada e que é palatável, que se tornou palatável. E como ela disse, faz diferença nas nossas próprias vidas, porque nós estamos aqui para doar o que sabemos, doar o que vivemos, com respeito, com maturidade e com responsabilidade. Então, isso faz com que também nós sejamos afetados pelo afeto que nós damos. Né? O afeto que você me dá me afeta. E me afeta me transformando, fazendo com que eu queira ser melhor. E eu acho que é isso que o Fala Mulher faz com a gente. Faz com que nós queiramos ser melhor. Para quê que nós queremos ser melhor? A gente quer ser melhor para dar o melhor. E eu agradeço esse espaço que o Fala Mulher me dá, porque a gente não vem só com aquilo que a gente tem na bagagem. A gente acrescenta mais coisas. A gente se empodera de outros saberes. E quando nós, em dupla, ou mesmo aqui, nós quatro, porque nós aprendemos com elas. Elas aprendem conosco, mas elas também nos influenciam. E quando as nossas ideias estão circulando, a gente está formando uma identidade. E não só uma identidade, mas aquele sentimento de pertencimento. E obrigada a vocês por nos convidarem e por particularmente me convidar. E eu estava aqui viajando, né, ouvindo todo mundo. Estou até com o coração palpitando, né? Isso significa alguma coisa. Mas enquanto todos estavam falando, eu estava pensando numa frase que é uma das máximas, né, dentro da psicanálise, que é a cura pela fala. E eu entendo muito isso, né? Esse Fala Mulher, né? Nós somos curadas, nos alcança, nos mexe, né? Parte em nós. E isso a gente acaba distribuindo quando a gente está falando, e a gente consegue ver através do alcance, através dos retornos das pessoas que estão assistindo, né? Dos feedbacks. Então, acho que esse é o caminho. Vamos continuar falando. Queridas, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo ano, que o nosso próximo ano, então, é Natal, né? Não chegamos assim, então é Natal. Estamos chegando, então, ao final desse ano. Então, muito obrigada. Acho que foi um ano de muita construção, né, para todos nós, assim, nessa área. E que 2026 conte conosco. Muito obrigada, viu? Um beijo.
Fiquei para o final de propósito. Tô brincando, gente. Eu estava ouvindo a colega falando e ela dizendo que pensou numa frase, né, que é muito forte dentro da psicanálise, da cura através da fala. E eu pensei numa propaganda. Que eu acredito que muitas já assistiram, né? De um cartão de crédito, de uma bandeira de um cartão de crédito, que eu vou resumir e me despedir com ela. Que isso tudo aqui, Mastercard não paga. E 2026 estamos juntas. Que bom, né? Eu acho que também vamos despedindo, né? Agradecendo a todas vocês, primeiro por acreditarem nesse projeto, por acreditarem na gente, né? Eu particularmente queria agradecer a Audrey, né? Porque foi a primeira que acreditou nesse projeto, né? Nessa dor, né, Socorro, que foi uma dor difícil de digerir. E eu falei, outras mulheres, a Socorro que me deu um artigo científico para eu ler sobre isso, sobre essa dor que eu estava sentindo. Eu falei, eu preciso falar. Mas como vou falar, né? Aí eu lembrei que vocês estavam num episódio de podcast, eu falei, elas foram, então vai dar certo. E aí vocês foram convidadas, né? E aí eu chamei a Audrey, dividi com ela comprou a ideia, né? E a partir daí, ainda falei esse final de ano, né? Quer parar? Se você quiser parar, a gente para um tempo. Mas eu não faço esse programa sem você. Aí ela, não, escreveu assim, não, né? Já temos ideia para 2026. Então, assim, eu queria particularmente agradecer a você e agradecer a cada uma de vocês, né? Agradecer ao estúdio, agradecer ao Cláudio pela mídia, né? Por tudo isso que a gente tem. Ao Gustavo, diretor. Eu preciso de 1 minuto. Sim. Pode terminar. Já estou sinalizando. Não, então, é isso. Eu queria muito agradecer. Agradecer por hoje também, né? Um dia improvável, né? Que vocês vieram todos para estarem aqui compartilhando, né? Essa alegria, né? Desse programa. Ninguém me cobrou a segunda coisa que eu disse que eu iria falar. Que memória! Ah, não vale, porque só agora vocês estão cobrando. Vou falar agora. Eu falei fala, mulher. Eu falei sobre respeito, que assim eu encerrava. Mas o meu maior respeito vai para a Davina. A Davina é uma mulher que me ensina todos os dias. Todo santo dia é uma criatura que, além de me acalmar em muitos aspectos, ela me ensina todos os dias. Então, além do meu respeito, vai meu agradecimento também. Por ser a ideia, por ser dinâmica, por ser uma mulher de fé, como eu acho que eu não vi. Eu acho que você depois da minha mãe, tá? Você é a segunda mulher de fé, de mais fé que eu conheço. Mas a minha mãe dizia que você era a mulher de fé que ela mais conhecia. Chegou por aqui. Estamos juntos até 2026. Que bom. Te amo. Te amo também. Meninas,